Fala primata, tranquilo? Gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas pelo som, porque tá muito quente e eu vou precisar usar o ventilador enquanto eu gravo, não vai dar. E em segundo lugar, eu queria agradecer a todos vocês que estão vendo meus vídeos, que estão me dando apoio. Já mostrei para alguns professores, já mostrei para vários amigos. E eu sinto que tá todo mundo aqui junto, sabe? A gente tá todo mundo estudando junto e a gente vai pra frente no conteúdo junto, sacou? Porque esse nível mais específico da zoologia é fascinante. Eu acho injusto não dividir isso com todo mundo. E é basicamente isso que a gente está fazendo junto. A gente está estudando junto e a gente está indo junto para frente. Então vamos tomar essa deixa, bater os flagelinhos e ir para frente vendo os flagelados que sobram. Hoje a gente termina flagelado. Na aula passada, a gente discutiu quais grupos a botânica quer pegar, porque eles fazem fotossíntese e não sei o que, mas eles também fazem heterotrofia e devem ser células animais. E aí tem toda essa brincadeira aí. Agora, esses grupos não vão mais fazer autotrofia, esses grupos vão ser sempre heterotróficos. Por quê? Porque eles não têm clorofila. Porque a botânica, ela nem sonha em catar esses grupos para ela. Tem bicho aqui que vai ser muito parecido com o animal. E perceba, eu usei a palavra animal. Eu normalmente chamo esses caras de bicho porque eu não estou sendo preciosista, mas eles não são bichos, eles não são animais. Apesar de chegarem muito parecido com isso. E o grupo que vai chegar mais parecido aos animais são os coanoflagelados. Coano vai lembrar cuia. É uma abertura afunilada. Quando você bater a cara num coanoflagelado, você vai ver o quê? Você vai ver um protozoário, você vai ver uma célula, né? Você vai ver um organismo, uma célula só. E esse organismo vai ter um colarzinho, igualzinho aqueles colar de cachorro, sabe? Esse organismo vai ter um colarzinho. E isso é importante porque eu quero que você imagine a turbina de um avião. A turbina de um avião nada mais é do que um funil, um cilindro com um ventilador dentro. Esse cilindro garante que o fluido ali dentro tem uma passagem laminar, tem uma passagem sem restrições, tem uma passagem com atrito menor. Esse atrito menor vai aumentar a pressão de sucção. Ou seja, se eu sou um protozoário de vida livre, esse funil vai me facilitar a nadar por aí. Agora, se eu fico parado, esse funil vai me facilitar a fazer filtração. Mais partículas vão chegar até mim com menos esforço. Então isso se torna extremamente vantajoso para esses caras. Eles podem estar na água doce, na água salgada, podem ser livres, podem ser sésseis, podem ser radiais, podem ser bilaterais, eles podem ser de tudo. O mais importante é a gente perceber que eles podem ser tanto livres quanto coloniais. Alguns até os dois no mesmo ciclo de vida. O Proteroesponja quando junta vai ser assim. No mesmo ciclo de vida, ele vai ter uma parte que é solitário e uma parte que é colonial. E por que eu estou colocando tanta importância nos coanoflagelados coloniais? Os coanoflagelados coloniais são os organismos mais próximos de metazoa que existem. E aí você me pergunta, por quê? Só porque eles parecem uma célula de porífero? Aí eu respondo, até que sim. Eles serem muito parecidos com uma célula de porífero já é um bom indício. Os caras têm a mesma carinha de um coanócito. Isso por si só já atiça a curiosidade da maioria dos biólogos. Então a galera foi lá ver de qual é desse bichinho aí. Como é que a gente vê de qual é dos bichinhos? Normalmente a gente vai fazer biologia molecular. Porque a biologia molecular vai ter a ver com conservação do DNA, de passagem de gene pra frente, aí a gente consegue comparar, ver qual gene estava onde, qual gene foi pra cá, e esse tipo de coisa. Então eles procuraram por algo fácil de analisar e que provavelmente vai se conservar bastante. Eles escolheram DNA ribossomal. O DNA ribossomal já deu algumas ideias, já deu mais evidências de que eles são parecidos com a gente, mas ainda não matou a questão. Então eles foram procurar na bioquímica dos caras e descobriram que eles têm uma proteína muito interessante. Eles têm uma proteína chamada tirosina quinase. O que é uma quinase? Uma quinase é uma proteína qualquer, uma enzima qualquer, que faz o transporte do grupo fosfato entre moléculas. E isso é super importante para poder criar as proteínas animais. Não para por aí. Tirosina quinase é uma proteína primariamente animal. O único grupo fora de metazoa que vai apresentar tirosina quinase é coanoflagelata. Se a gente tem uma estrutura tão especializada que só vai aparecer em metazoa e em coanoflagelata, a gente tem grandes motivos para acreditar que o ancestral comum entre coanoflagelados e metazoa também tinha essa proteína.
Então a gente acredita de fato que o organismo protozoa mais próximo da gente são os coanoflagelados. E eu falei aula passada que os ginoflagelados eram os caras estranhos da classe, mas vai ter gente aqui que vai bater de frente. Vai ter bicho que você vai olhar para ele no microscópio e vai pensar, engraçado, esse protozoário tem 2 núcleos, nunca vi protozoa com 2 núcleos. E aí você vai olhar mais de perto e você percebe que realmente é DNA, só não são 2 núcleos. Esses caras vão ter um núcleo cheio de DNA, porque eles são uma célula eucariótica, e eles também vão ter uma mitocôndria gigante, super alongada, que concentra todo o seu DNA circular num ponto só. A essa estrutura a gente vai chamar de cinetoplasto. Então, os caras que têm cinetoplasto são os cinetoplastídeos. Os cinetoplastídeos, diferentemente dos coanoflagelados, que vão apresentar somente um flagelo, podem ter tanto um como 2. E é aquele negócio novo, eles podem ser de vida livre, eles podem ser parasitas, eles podem ser césseis, eles podem ser isso, eles podem ser aquilo. Mas o importante, a maioria desse grupo é parasita. E a gente não precisa chegar longe para achar um cara desses, é só ir pro meio do mato e achar uma lutzomia. Lutzomia, João? Você começou a falar de flebotomínio do nada? A gente tava falando de protozoa. Então, o lutzomia é um mosquito relativamente comum. E o mosquito tem um negócio engraçado que ele é sempre importante, porque ou ele traz doença ou ele incomoda. E nesse caso ele vai trazer uma doença que é bem conhecida, bem estudada, chamada leishmaniose. A leishmaniose vai ter qual agente etiológico? Quem é que vai passar a leishmaniose de fato? É a leishmania. Leishmaniose, também chamada de calazar, é uma doença que vai primariamente atingir seus tecidos epiteliais. Seja ele a sua pele, ou seja ele suas vísceras. Esses caras vão ter um ciclo de vida muito complexo. Isso atrapalha, inclusive, na hora de você fazer remédio contra esses bichos. Porque dependendo do estágio em que ele está durante o seu ciclo de vida, ele vai ser mais ou menos sensível a algum tipo de fármaco, sacou? E eu não vou explicar o ciclo de vida da leishmania aqui, porque apesar de ser muito interessante e importante, o nosso foco são os grupos animais, no caso aqui de protozoa. Mas, se você quiser saber mais, e eu advogo você fazer tal, vou deixar um link aqui para vocês poderem dar uma olhada no ciclo de vida de leishmania. E sabe aquele cidadão que quando aparece uma nova moda, ele cai de cabeça e parece que aquilo é a vida dele? Tem flagelado que é a mesma coisa. A maioria tem 2 flagelos. Vai ter gente que vai ter 1, vai ter gente que vai perder e virar palmela, vai ter gente que vai ter 4, mas esses caras tem mais de 4, mas não são só 5, 6, às vezes podem chegar aos milhares de flagelos. Esses caras são os ooflagelados multiflagelados. A gente vai chamar eles de metamonada. Sabe o Goro do Mortal Kombat? Então, é basicamente a mesma coisa. Imagina você sendo Goro. Parece muito complicado você mexer esses 4 braços ao mesmo tempo. Imagina milhares. E não é à toa que às vezes esses flagelos vão se associar com proteínas fibrosas, com organelas e vão formar uma estrutura. Essa estrutura ajuda eles a lidar com essa quantidade cinicamente grande de flagelos. E elas vão ganhar um nome, óbvio. O nome disso vai ser sistema mastigante. E uma característica muito comum desses bichos é não respirar. Respiração, para a biologia, significa utilizar o oxigênio como aceptor finais de elétrons com o intuito de transformar NAD/FAD em ATP. Em outras palavras, bichos aeróbios vão utilizar o oxigênio para oxidar a glicose e formar ATP. Bichos anaeróbios não vão possuir essa capacidade. Eles não têm a capacidade de usar o oxigênio. Eles não têm a capacidade de respirar. Se eles não têm a capacidade de respirar, eles normalmente não vão viver em lugares com muito oxigênio. Seria parecido com a gente beber água oxigenada. Se a gente beber peróxido de hidrogênio, esse composto vai começar a oxidar tudo dentro da gente e vai fazer um mal danado. E que tipo de lugar na Terra vai ter pouco oxigênio? Por exemplo, no fundo de um lago, por causa das coisas que a gente apresentou na primeira aula, dentro de um ambiente atrofizado, ou então dentro do corpo de outro organismo. E a gente não precisa ir nada longe para achar esses caras. Se você pegar e fizer uma análise das suas fezes agora, a chance de você encontrar várias giardias intestinais é muito grande.
Não confundir Giardia intestinalis com Giardia lamblia. Giardia lamblia é um protozoário causador de giardíase. A Giardia intestinalis é um protozoário presente na nossa microbiota. O que é uma microbiota? Microbiota é um conjunto de micro-organismos que vai viver em simbiose com outro organismo. Esses caras vão ser capazes de ajudar o hóspede a fazer uma sintonia fina nos processos fisiológicos dele. E mais, impede também a proliferação de outros micro-organismos que possam vir a ser prejudiciais. Quer um exemplo? Menaquinona, proteína K2. Ela é produzida por bactérias do nosso organismo, por bactérias do nosso intestino. E não é uma só, pelo menos 6 gêneros de bactérias vão fazer isso. E elas vão fazer isso só com seres humanos? A resposta é não. Tem um metamonada que é muito, muito famoso, é a triconinfa. A triconinfa, ela é capaz de digerir celulose. E ela vai ser encontrada em intestino de animais que comem madeira, tipo cupim, barata. Nesses bichos, a digestão de celulose vai ser compartilhada com o hospedeiro, enquanto o hospedeiro dá casa e alimento para os caras. E elas nem sempre vão ser mutualistas, muitas vezes vão ser parasitas tipo a Giardia lamblia. Mas tem um outro cara que é muito importante para a saúde humana, que é a Trichomonas. Ela vai causar tricomoníase. Eu vou poupar vocês de ver esse tipo de foto, mas é aconselhável que você procure no Google e se informe melhor. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Para acabar, vamos falar um pouco das particularidades da reprodução de flagelados. A maioria vai fazer fissão binária, ou seja, a maioria vai ter um ciclo diploide. Se essa fissão causar uma imagem espectral, ou seja, um reflexo, ou seja, um clone exato da célula parental, essa divisão vai ser chamada de divisão simetrogênica. Esse termo é meio meh. O Barnes vai usar essa terminologia, mas se você pegar e falar que é divisão simétrica, divisão assimétrica, vai ser aceito, vai ser entendido e tá tudo bem. E por que a gente está falando desse termo agora? Porque alguns flagelados, tipo algumas clorófitas, não vão fazer divisão simétrica. Inclusive, os gametas delas são tão diferentes que a gente chama eles de heterogametas. Um vai ser maior e o outro vai ser menor. E isso é importante porque a partir de agora vão existir algumas diferenças entre gametas femininos e gametas masculinos. Primariamente, o gameta feminino vai ser o gameta maior e o gameta masculino vai ser o gameta menor. Geralmente o gameta masculino vai ser menor, vai ser móvel, vai ser produzido em maiores quantidades e essas coisas. O oposto disso é verdade para os gametas femininos. Então, vão existir diferenças bem relevantes entre gametas femininos e masculinos. E é assim que a gente vai classificar eles. Por fim, tem sempre aquele cara que é meio desapegado. Vai ter cara que vai olhar para o flagelo dele e vai falar assim, pô, não quero. Esses caras conseguem, inclusive, perder o flagelo. Para que eles perdem o flagelo? Eles perdem o flagelo para se encistar. E eu estou falando disso no meio de reprodução porque esses cistos não são cistos comuns, não são uma célula inativa per se, são uma célula ativa capaz de fazer reprodução. Eles se reproduzem mesmo encistados, e eles vão se encistar normalmente para quê? Para poder adentrar em outro organismo. Normalmente é bem comum que flagelados percam os flagelos para se manter dentro de um outro organismo. Então é isso, pessoal. Essa é uma aula mais curtinha mesmo. Eu não quero ficar fazendo vídeo curtinho assim, porque eu estudo muito pouco, por tanto que eu tenho de trabalho de fazer esses vídeos. Então, a partir de agora, provavelmente nossos vídeos vão ter cerca de 20, 22 minutos assim, porque é um tempo que eu acho que vale a pena para os dois lados. E eu agradeço a todo mundo que está aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado da aula. Estou adorando o feedback. E no mais, nada mais. Vambora!